voltar para precatório com o Vamos pessoal. lá. A Tamires Meloni já pergunta aqui. Ronildo, gostaria de saber se tem possibilidade do precatório ser pago ainda este ano, porque sabemos que é ano de eleição. O Amarildo, na entrevista do penúltimo sábado, foi o primeiro sábado do programa, né? O primeiro sábado. Primeiro episódio do Bambaí. Divulgou aqui que aquela novela precatório me parece que estava já chegando à resolução. O dinheiro já estaria em trânsito para a conta da prefeitura e que agora ia depender mais das questões aqui internas da comissão, como é que seria e tal, para que esse recurso tão esperado e tão importante fosse pago aqui em Penalva. Como é que está a situação do precatório hoje? Então, a Marildo deu lá em primeira mão a movimentação do processo, né? Eu tive a curiosidade também de ver a entrevista dele. E, de fato, é isso. O que ocorre? A gente precisa primeiro, antes de chegar, né, a esse afunilamento, entender todo um processo que existe, né? E que aí tentam se atribuir culpas, né, a dizer que eu disse isso, ou que não sei o quê. O Léo até, acho que tu acompanhou também esse debate. Porque o dinheiro lá voltou. Por que o dinheiro voltou, que eu fui incompetente, que eu deixei o dinheiro voltar, que depois eu culpei o sindicato, que não sei o quê. Coisas que nunca existiram, né? Então, nós sabemos, né, que primeiro é preciso entender que existe 2 processos de precatório hoje no Brasil. Toma água de coco aí com a tomei. caneca do Lula aí, Ah, rapaz. Mostra pra câmera aí. Qual é a câmera que tá nele aí? Essa aqui? Olha aí, pegando pra todo mundo. Caneca do Lula. Por isso aí, que essa água de tava muito coco. boa, porque tava na caneca do Lula, rapaz. Rapaz, será que só botar aqui... Eu tô pensando que era água mineral, mas será que Lula já adoçou essa água pra mim? Ah, era de coco? Mas eu não sabia. Era água de coco, não era cana, né? Não é a cana, né? Que quando se trata de Lula, eles pensam que ele tá tomando água na hora. Marcou aquela ideia. Chupa que a cana é doce, meu filho. Vai lá. Então, nós temos 2 tipos de ação do precatório do Fundef aqui no Brasil. As ações individuais, aquelas que os gestores à época foram convencidos e acreditaram e entraram individualmente, por isso que nós temos vários pelo Brasil que já receberam, inclusive no Maranhão. E nós temos uma ação oriunda do Ministério Público Federal de São Paulo, né, que entrou em defesa, entrou em nome de todos os municípios que haviam tido essa perda, né, e aí Penalva faz parte do processo coletivo do Ministério Público de São Paulo, não é da individual. E por que eu estou dizendo isso aqui? Para que a gente entenda, porque também Léo, por exemplo, e eu vou citá-lo, uma das coisas que ele coloca dúvida lá no grupo, citando Ciro Gomes, né, citando todo esse contexto que estão se criando em relação aos precatórios por conta dos parcelamentos, né? O Estado agora, por exemplo, é um dos que recebeu parcelado. E recebendo parcelado, vai pagar parcelado ao servidor, né, ao professor. Então é bom que se entenda que o processo coletivo oriundo do Ministério Público de São Paulo, ele não aceita parcelamento, ele é parcela única. Então o nosso, por exemplo, nós havíamos recebido esse precatório em 2017. Esse dinheiro entrou numa conta judicial em nome da Prefeitura Municipal de Penalva no Banco do Brasil. Eu estive lá, olhei no computador, na tela do computador com o gerente. Mas aí, quando a União pagou, né, foi condenada e pagou o precatório de Penalva, a União entrou com uma rescisória, suspendendo a ação principal, né, e aí o dinheiro estava na conta, mas estava bloqueado, dependia de um alvará para que nós pudéssemos ter acesso. Quando você suspende a ação principal, você fica sem impossibilidade de movimentar o processo. Então o juiz não pôde dar nenhum movimento, não pôde dar o alvará até que a rescisória da União fosse julgada. E aí, se tinha uma lei que nós não tínhamos conhecimento, e essa lei tão maléfica que foi até revogada, que dizia que se o credor não resgatasse o seu título, a título de precatório, em 2 anos ele seria devolvido para o Tesouro. E aí, pasmem,
nós ficamos com esse dinheiro parado lá 2 anos, mais ou menos 2 anos e besteirinha. A ação rescisória, a rescisória da União é julgada, a ação principal caminha, e aí o juiz expede o alvará de desbloqueio do nosso precatório. Só que quando a gente vai com o alvará para o banco já havia devolvido esse dinheiro para o Tesouro, né, respaldado numa lei federal que dizia que se o precatório ficasse parado 2 anos sem resgate pelo credor, deveria ser devolvido. O tempo expirou. O tempo expirou. Isso coisa besta de tempo. Porque tinha que ter todo esse caminho mesmo. Então, o que é que ocorre com o nosso precatório hoje, que é isso que precisa ficar muito claro, quando se tem essas interpretações que o direito permite isso, a lei permite isso, né? Então, o que é que se estão dizendo? É que para quem vai receber o precatório este ano, por exemplo, o Estado que recebeu, ou quem ainda vai receber, precisou inscrever, né, esse precatório até o abril do ano passado. Quem não conseguiu escrever o precatório até abril do ano passado não recebe esse ano. E quem vai escrever esse ano vai receber só o ano que vem. Qual é a diferença do nosso que nos faz acreditar que a gente vai receber esse recurso a qualquer momento? Porque o nosso não é um novo processo, não é uma nova sentença. O nosso, nós pedimos a reexpedição do pagamento feito em 2017. Ou seja, a sentença transitou o julgado, a União foi intimada a pagar, nós já informamos a conta para a União, mas aí nós estamos dizendo agora para o TRF2 o seguinte: olha, nós não podemos ir para aquela ordem, primeiro, porque nós somos o primeiro município a receber do precatório coletivo, e o precatório coletivo não cabe parcelamento, ele não entrou naquela lei de Bolsonaro do parcelamento. E segundo, nós não estamos pedindo um novo pagamento, nós estamos pedindo a devolução do Tesouro daquele valor pago em 2017. Então, aí que tem as divergências de interpretação. O nosso jurídico acredita que a gente recebe sim este ano, né, que será acreditado sim este ano. Porque o que nós estamos. Outra coisa que nós estamos pedindo. Falei que questão de orçamento público, a gente não muda as coisas a hora que a gente quer. Por isso, quando diz assim, Ronildo faz as coisas sob pressão. Óbvio que não, eu só posso fazer algo se eu já tinha ali no orçamento, se eu estava previsto fazer, planejado fazer. Então, existe um orçamento do governo federal para pagamentos de precatório, né? Então, nós estamos pedindo, nosso jurídico está pedindo em duas vias. Uma, para que o governo federal informe que do orçamento do precatório que se tenha saldo para pagar o nosso valor, os nossos 66 milhões, ou que, caso não tenha saldo, né, já se pagou tudo que se tinha no orçamento para precatório este ano, que se devolva o valor que está lá, que foi devolvido do banco para a União, né, que prova que a gente acredita que a União não gastou, não jogou isso para o orçamento principal deles, né? Esse dinheiro tenha ficado lá. Então, essas são as duas linhas que o nosso jurídico está trabalhando. Então, por conta disso, a gente acredita, e pela denominação do processo, ele não entra nessa questão de parcelamento, ela será parcela única, e não entra na regra de que tinha que ter sido escrito o ano passado para receber este ano. E que, no caso, se o nosso entrou este ano, nós só receberemos ano que vem. Não, ele está fora dessas duas possibilidades. Uma outra coisa que dá mais segurança para a gente, que a gente fez, o município, o Ministério Público de São Paulo, quando entrou com a ação por Penalva, né, dentro de um levantamento que o município ofereceu, dizia que Penalva tinha direito a 102 milhões, 102 ou 104 milhões ou 108, acima de 100 milhões. E aí o Ministério Público, né, pede esse valor na ação. A União vai lá e diz não, né? Não é esse valor, né? O valor é X, um valor X. Aí o juiz, geralmente ele vai arbitrar na margem entre o que a União está dizendo que é e aquilo que o município está pedindo, né? Que é a parte incontroversa. Aí nós fomos lá e concordamos com a União. Beleza,
é esse valor aqui. Para que não desse mais condições da União recorrer. Porque se a União dissesse que era essa xícara e eu dissesse que era 1,5 xícara, ela recorria. Né? Havia divergência. Havia divergência e aí o juiz ia analisar, mandar o setor de precatório fazer os cálculos e definir. Então, quando nós concordamos com o valor que a União diz que reconhece, não, o débito é este, a gente vai lá, não faz acordo, porque a união coletiva ela não permite acordo. Né? Diferente da individual. Por que tem muita gente recebendo? Tinha direito a 20 milhões, está recebendo 8. Tá recebendo. Porque está fazendo acordo, e aí o acordo sai mais rápido. Não é o caso nosso. Na ação coletiva, ela não cabe acordo. Mas aí nós fizemos uma concordância, né, com o valor proposto pela União, e que estava na margem do que o juiz, geralmente, da vara estava arbitrando. Então, nós pegamos essa margem, o jurídico pegou, me consultou e eu dei o aval. Pode fechar. Então, o valor hoje do nosso precatório, né, corrigido com o júri, está nessa média de 66 milhões. Né? Desse valor, nós ainda devemos pagar a sucumbência para a União e a União pagar a sucumbência para o município, né? Porque aí os dois ganharam a ação, né? Foi então, quando um perde, um paga a sucumbência para o outro. No caso desse aqui, os dois ganharam, aí os dois têm que pagar. Então, dá para se fazer esse cálculo, né? Tirar o que é de sucumbência para a União, que a gente tem que pagar, e o que a União paga para a gente. Pensei que sucumbência só tinha para advogado. Pois é, não tem não. A sucumbência. Quer dizer, nesse caso não teria para advogado, mas eu digo esse termo sucumbência, eu pensei que era só para a questão de advogado. Nesse caso, o município vai pagar a sucumbência para a União, mas por que fica para o município e fica para a União? Porque os advogados são públicos. Por isso que não se pôde ter advogado privado no processo. Num caso desse, e uma coisa que atrapalhou muito nosso processo, foi justamente o ex-prefeito ter iniciado o processo, né? Ter dado entrada paralela por um escritório. Né? Lembra que o Ministério Público entrou e ganhou a ação. Depois, os escritórios de advocacia souberam que tinha essa ação ganha, vieram cooptar os prefeitos aqui. Não, tem esse dinheiro aqui, dá entrada. Disseram que eles construíram a tese e tal, dá entrada. Aí o ex-prefeito fez um contrato com os azedos e tal. E os azedos, inclusive, se pegar a movimentação dos processos, estava recorrendo do processo até então. Até agora, né, nesse último momento. E a gente o tempo todo, né, dizendo. Aí o Ministério Público veio e disse... o TCE orientou que os prefeitos rescindissem os contratos com os escritórios privados e colocassem as suas procuradorias no processo. Né? Então, por isso que a sucumbência que a União vai pagar fica para o município e a sucumbência que o município vai pagar fica para a União, porque a União... Fica praticamente o mesmo valor? Deve equacionar uma coisa com a outra. Ronildo, assim, a expectativa é muito grande em cima desse recurso. Cada fala acaba ou gerando expectativa ou frustrando muito as expectativas. O que foi falado aqui, e aí o Amarildo recorreu a uma fonte, né? Digamos assim, de uma forma bem clara, o dinheiro estava faltando ir para a conta do município, mas isso já estaria autorizado. Porque a sentença aí saiu... o que você está me dizendo? É que esse dinheiro ainda está ainda existe o processo para tentar trazer esse dinheiro para a conta do município, mas que ainda não está definido. Ainda não está. Aquele processo que a Amarildo leu, ele está encerrado e executado, né? Porque, de fato, a gente ganhou a sentença e na sentença o juiz dizia para o município indicar a conta, condena a União, né, a pagar e esse valor já vai entrar desbloqueado na conta. Beleza, encerra-se ali aquele processo. Ele desce para a segunda vara do TRF, para o TRF2. Aí é no TRF2 que o nosso jurídico tinha que conseguir construir com que ele se movimentasse internamente, andasse internamente dentro da vara, até chegar no setor de expedição de precatório. E aí nós tivemos, e aí eu quero aqui até elogiar e enaltecer o nosso jurídico, que foi muito atento, muito sapiente nesse processo, porque nós tivemos um erro de cálculo. Quando saiu a sentença do valor, que se calculou o juro, o nosso valor foi para 71 milhões, 720 e poucos milhões, 71 milhões, 700 e poucos mil. E aí,
Quando foi para a vara de expedição do precatório, foram ver que o juro tinha sido calculado 2 vezes, estava errado o valor. Então teve que voltar o processo de novo para o juiz, que tinha sentenciado, para refazer o cálculo, né? E ele fez isso, e esse processo tinha que voltar novamente para a segunda vara, até ele chegar no setor de expedição de novo. E a gente conseguiu. Aí é que a gente tinha até o dia 4 para conseguir fazer isso. Então, até o dia 4, toda a movimentação do processo aconteceu, ele foi saneado 100%. Então, hoje não existe nenhuma pendência. Nenhum advogado mais pode recorrer, entrar com agravo pedindo sucumbência. A União não pode mais recorrer ao STF ou alegando qualquer coisa. Então, ele está saneado, né?